Olá, amores. Hoje eu vou estar falando sobre estêncil, tá? E vou mostrar também os estêncios que eu tenho, né? Algumas técnicas que eu já fiz usando estêncil e vou estar mostrando aqui quais os materiais que eu já usei para fazer a técnica de estêncil, né? E quais os pincéis que se usa para a técnica de estêncil. Para começar, vamos começar com o pincel. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Tá. Geralmente a gente usa esse tipo de pincel aqui. O meu é da Condo, o meu é número 2, 460, tá? Existe maiores, existe menores, tá? O meu é um dos menorzinhos, tá? Dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu passo durex nessa parte aqui, envolvo com durex, para que ele fique bem as cerdas, bem juntinhas, bem apertadinha, que na hora que eu vou bater a tinta no stencil, ela não se espalhe, né? Não entre para debaixo do stencil, né? Para que não borre. Ou quando eu vou fazer um desenho que eu vou utilizar mais de uma cor. Então, para mim não invadir aquela outra parte do desenho, eu prefiro deixar ele bem juntinho aqui, bem apertadinho, para que eu possa fazer com mais segurança aquele desenho e não borrar com outra cor. O trabalho também é necessário, né? Quando você trabalha muito com stencil e vai usar outras cores de no stencil, né, cores diferentes. Por exemplo, você vai pintar uma flor. A flor é rosa, você vai pintar as folhas de verde. Então, é bom que você tenha mais de um pincel, né, para você não estar lavando o pincel, principalmente, né, se você estiver usando giz pastel seco, tá? Porque com pincel eu não fiz ainda, mas geralmente a gente usa o pincel seco, tá? Eu já usei a técnica molhada, mas foi com esponja de maquiagem. Eu ainda não testei com o pincel, nem tinha pensado nisso. Fazendo o vídeo agora, foi conversando com vocês que me ocorreu isso, né? Então, não sei, né, se com o pincel dá, né? Eu acredito que sim, né? Não sei. Só testando, gente. Só testando porque eu ainda não tinha me ocorrido essa ideia. Então, o meu pincel é esse aqui, é um pincel batedor para stencil, tá? E existe também o pincel Pituá, que é um pincel redondinho, ele já é um pincel mais curtinho, de cabo longo, né? De cabo grande, um pincel normal, né? De cabo normal de pintura. Só que ele aqui, ele é redondinho, que se usa bastante para stencil, tá? Eu, na verdade, eu só tenho esse tipo aqui de pincel, tá? E como eu já disse, né, eu costumo colocar o durex, que é para o pincel não abrir, porque você, conforme você bate, né, ele é meio longo, né? Então ele vai dar uma espalhada aí, vai dar uma dobrada e você limitando ele aqui, só deixando sua pontinha bem fechada, não vai ter como ele tá sambando e espalhando muita tinta. Uma coisa que a gente também precisa, que é essencial durante o trabalho de stencil,
principalmente se você vai usar tinta, né? Você ter um papel toalha, porque você vai passar na sua tinta e vai tirar o excesso aqui até ficar bem pouquinha, para você também não estar borrando o seu trabalho. Se você estiver usando giz pastel seco, não vai haver essa necessidade. A necessidade do papel é só se você estiver usando material molhado, tá? Tinta, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os stencils que eu tenho, tá? E aí eu vou falando a técnica que eu usei nos coloridos, que daqui a pouco eu vou estar mostrando, tá? Não sei se a câmera tá muito baixa aqui para isso, mas eu acho que não. Então, aqui, tá vendo? Eu uso uma pasta catálogo, uma pasta normal, tá? Até que eu queria uma cor mais bonitinha, mas lá no dia que eu comprei, foi no início da pandemia, só tinha preta. Então, eu já deixo dentro do próprio saquinho do stencil, porque fica com esse papelzinho branco, né, e você consegue visualizar melhor aqui, né? O plástico deve estar dando um certo brilho aí, né? Eu não tenho muitos, tá? Porque eu não sou muito adepta, assim, aquela loucura para fazer tudo com stencil, então tenho alguns apenas, tá? Então aqui já do outro lado já tenho esse aqui, tá? Como eu disse, não tenho muitos. Tem alguns como esse aqui, ó. Eu ainda não usei, tá? Esse aqui também eu ainda nunca usei. Esse aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Esse aqui. Vou até tirar daqui pra mostrar. O que eu fiz com esse aqui. Ui, deixa eu pegar aqui. Olha, eu tenho uma caixa que você pode usar como... Deixa eu colocar mais aqui. É uma caixa que você pode usar tanto como um porta-lápis, como um vaso para colocar flores em cima da mesa, para colocar pincéis, para diversas coisas. E eu usei esse stencil aqui, tá? E aqui é massa corrida, essa massa de parede. Era uma massa branca, eu misturei com tinta PVA verde, misturei bem a tinta ali para pigmentar a massa corrida. Eu posicionei, prendi o stencil e passei com espátula, né? Você deixa bem retinho tudo da mesma altura, né? E fui virando e passando em volta de toda a caixa, tá? E ficou assim, o stencil com o relevo, tá? Ficou bem legal, né? Eu tenho outra coisa aqui, né? Que também não é livro de colorir, né? Mas que ficou bem legal, que é esse stencil aqui. Deixa eu pegar esse outro aqui. Que é esse stencil aqui, ó. Se dá pra ver aqui em cima da mesa. Aqui. Não vai dar. Aqui. Aqui, gente. Esse stencil. Que luta pra mostrar. Eu fui tirar de lá, né? Esse stencil aqui. Eu fiz uma flor só aqui na tampa. Tá vendo? Fiz apenas assim um motivo, né? Com um batedor, aquele que eu tenho aqui, e por volta, não sei se dá para vocês verem aqui a volta, olha, que a câmera tá perto, né? E ó, eu fui
virando o stencil e fui passando, ó, por toda a tampa, tá? Decorei. Isso aqui, aquelas bombonas que veio com massa corrida e a gente estava fazendo obra e a gente acabou aproveitando, né? Eu tenho 3 decoradas, assim, com papel de decoupagem, né? Guardanapo. Então, eu fiz aí uma decoração, tá? Então, tem patinhas, tem esse aqui, tem esse outro aqui de nuvem, tá? Que eu também já fiz aqui. Deixa eu colocar aqui de volta na minha pasta. Então, eu vou colocar assim, um lado de cá e o outro do outro lado. Tenho de tijolinho, tenho esses aqui, esses 2 de tijolinho. Tenho esse outro aqui. Ai, bati na câmera, gente, desculpa. Aí a câmera fica sacudindo. Tem esse aqui, tipo cerâmica. Tem esse de estrelinha. Tem esse outro de tijolinho. Esse daqui de abacaxi, esse de borboletas e pássaros. Que daqui a pouco eu vou mostrar um trabalho que eu fiz com esse daqui. Mais um de tijolinho bem miudinho. Esse aqui é um galo, que eu também já fiz aí. Esses aqui de letras, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eles é de letras, tá? Aqui tem mais, olha. Esse aqui imitando madeira. Esse daqui é para tecido, tá? É com frutas. Esse aqui é cachos de uva. E para cá não tem mais nada, vocês vão encontrar aqui, são réguas decoradas, tá? Eu tenho várias réguas decoradas que eu coloco aqui nessa pasta, tá? Pretendo mais para frente comprar mais stencil para ir aumentando a minha coleção, tá? Vou botar para cá e a gente vai mostrar agora os desenhos que eu tenho com stencil. Então, eu tenho esse aqui, tá? Que foi um dos meus primeiros. Esse daqui é o mesmo daquela tampa lá, tá? Aqui na época, gente, eu nem giz pastel seco eu tinha. Isso aqui foi feito com sombra de olho, tá? É sombra de olho, gente. Eu devo ter feito isso lá para 2005, 2015. Lá para 2015, início de 2016, tem bastante tempo, gente. E eu não impermeabilizei com verniz. Então, olha, a sombra de maquiagem é a prova, sim. Diferente do que muita gente diz que mofa, mancha, pelo menos o meu não aconteceu isso. Aqui do lado, essas listinhas, eu fiz com a régua. Eu usei uma outra borracha, né? Uma borracha quadrada, eu usei a ponta da borracha, né? Você põe, centraliza aqui e você risca para limpar o giz pastel seco ou a maquiagem. Você vai dando a distância aí que você quer, ou você já deixa medidinho aí com os pontinhos, né? E você passa e limpa, né? Um stencil negativo, que você pinta e depois você tira, tá? Então, esse foi feito assim, com a régua, tá? E aqui também eu usei maquiagem, tá? Vou colocar pra lá, pra poder chegar as outras coisas pra cá, gente. Aqui nesse livro, eu também usei
aqui usei lápis de cor, tá? Deixa eu pegar para vocês. Eu usei isso aqui, gente. Isso é um bolômetro, tá? E como eu fiz? Eu vou estar usando esse lápis aqui mesmo. Eu peguei um lápis de cor, deixa eu ver qual foi o tamanho que eu usei. Foi esse aqui. Então, ou esse, gente, foi esse aqui. Eu posicionei, coloquei o lápis e pintei. Tá? Só isso. Risquei e pintei. Aí eu quis fazer de tamanho diferente. Ó, essa é menor que essa, tá? Eu fui variando. Usei 2 tamanhos de bolinha e depois usei essa miudinha aqui, essa bem pequena. Acho que é, no caso, acho que é a segunda aqui. É a segunda bolinha, tá? E assim eu fiz todo o fundo. Então, a gente pode usar outros objetos também para estar usando como um stencil, tá? No caso a pessoa não tiver um stencil ou não tiver uma régua bolômetro, você pode estar usando uma moedinha, coloca a moeda, passa por volta e depois preenche, né? E você vai fazer de várias maneiras. Os pequenininhos você pode fazer à mão mesmo, né? E fica bem legal, né? A ideia, né? Fazendo assim, tamanhos variados, bem salpicado pelo trabalho, fica bem interessante. Eu tenho um outro aqui que nesse eu já cortei um papel, por exemplo, esse papel aqui, ó, a gente, ó, tá? A gente corta com a tesoura, vai fazendo voltinhas, tá? Então, a gente coloca desse lado, depois a gente vira, coloca do outro. Não necessariamente precisa fazer sempre certinho. Vocês podem ver que aqui, ó, ela tá tortinha, tá? Isso foi feito propositalmente para não ficar aquela coisa certinha. E sempre fazendo assim, virando, para que fique diferente, não fique todas iguais, com as mesmas ondinhas do mesmo jeito. Ou você também pode fazer mais de uma, né? Faz com uma, depois pega a outra e vai variando para ficar mesmo esse efeito aí de nuvens, né? E fica show de bola, gente. É um dos desenhos que eu gosto muito, tá? Com esse fundo. Gosto bastante, tá? Vamos passar pro próximo aqui. O próximo tem muito, gente, muito. Foi o livro que bateu o recorde de stencil, foi esse aqui da Disney, tá? Esse aqui eu também fiz com o bolômetro, tá? E depois de passado, aqui foi giz pastel seco mesmo, tá? Opa, caiu lá no chão, depois eu pego. Foi feito com giz pastel seco. Eu apaguei com a borracha, tá? Apaguei com a borracha dentro do bolômetro, né? A gente coloca o bolômetro e vai com a borracha e apaga. E aqui eu ainda dei um efeitozinho com o azul.
porque não dava para fazer com branco, né? Porque branco no branco não vai realçar. Então, eu fiz com o azul, tá? Eu vou aproximar um pouco mais aqui a câmera. Ops. Tá vendo? Então, também foi aquele efeito negativo. Pintei com stencil, depois tirei e ainda fiz uns detalhezinhos. O próximo aqui é um stencil de letrinhas, né? Que ele é todo escrito. E eu quis mesmo dar esse efeito assim de desgastado, né? Eu coloquei ele ao contrário para ficar difícil a leitura, tá? É como se tivesse uma língua aí que você não consegue identificar que língua é essa. E deixei mesmo assim, propositalmente, como se tivesse gasto, velho, já uma coisa antiga, que já tivesse se desgastado, tá? Eu quis dar esse efeito aqui no fundo, tá? Efeito escrito, colocando o stencil do lado avesso e falhado, tá? Aqui eu usei o de estrelinha. Aqui eu já fiz passando o dedo no giz pastel seco e passando aqui, tá? Também pode estar passando um pincel, mas o dedo é o algodão, né? O algodão ou o dedo, tá? Fiz as estrelinhas aqui. Esse aqui, eu tenho 2 desenhos com ele. Aqui é da estrelinha também. Tem um outro. Esse aqui é giz pastel seco, que eu fiz no fundo. Aqui do lado de cá também é um stencil, que ele é todo cheio de quadradinhos. Então, eu fiz como se aqui fosse uma parede, tá? Uma parede, tipo um papel de parede, né? Assim, toda decoradinha. Vamos ao próximo. Que é esse aqui, que eu fiz de tijolinho. Só que é um que eu tenho de tijolinho que você vai encaixando para continuar. Mas eu quis deixar assim mesmo, como se a parede tivesse descascando, né? Já tivesse caído o embolso e tivesse os tijolos à vista ali, onde caiu o embolso, tá? Uma parede branca de cascada aparecendo os tijolos. Então, eu fiz assim, já se desencontrando os pedaços, né, para dar a impressão de uma parede descascando. Esse daqui também é de estrelinhas, tá? Não dá para ver muito, né, porque esse azul ficou bem clarinho, mas dá para vocês verem sim, apesar de estar bem claro. Esse aqui eu fiz com nuvem, recortei a nuvem no papel e coloquei a nuvem aqui e com algodão fui passando, né? E onde estava o papel com o desenho da nuvem ficou em branco. Eu também poderia ter passado tudo e ter usado aquele stencil de nuvem, colocado o stencil apagado. Mas esse aqui foi feito assim, com um pedacinho de papel recortado, e eu passei por volta o algodão com um giz pastel seco e ficou esse efeito de nuvens, tá? Esse aqui é o mesmo daqueles lá da princesa que eu fiz azul. E esse aqui, gente, eu usei... Deixa eu pegar aqui rapidinho. É que enquanto eu tava falando com vocês, caiu no chão, gente. Eu mexendo aqui para pegar as coisas, caiu no chão.
Então, eu usei essa esponja aqui, que ela já tá até bem zoada aqui. A gente molha a esponja, coloca debaixo da torneira, a gente molha, depois a gente espreme bem, 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 seca com a toalha de rosto, né? Seca bem e ela vai ficar úmida, ela não vai ficar encharcada, ela vai ficar úmida. E você passa ela no giz pastel seco e no stencil você vai girando no stencil. E aonde tem os vazados do stencil, você vai girando, para poder ficar assim. Parece que foi pintado ou parece que foi carimbado, né? E aqui não precisa passar verniz spray, porque ele não sai. Se você passar uma borracha, ele vai sair. Mas ao contato assim, ó, não sai nada. E para mim não carimbar em cima da jasmine, eu cortei um papel aqui fazendo o contorno dela. Colei aqui coloquei um papelzinho por baixo, coloquei aqui e o papel ficou colado para me dar segurança para me poder fazer esse trabalho. Então não pegou nada em cima dela porque eu protegi com o recorte do desenho do corpo dela, tá? E vamos passar para o próximo. Esse é tijolinho, só que é um outro tijolinho diferente daquele que eu mostrei agora há pouco para vocês, que aquele é um de encaixe, esse aqui é um inteiro, tá? Aí, como o meu não é largão, eu coloquei e depois vim aqui embaixo. E aqui também eu protegi o desenho, tá? E aqui já é o último, tá? Que é o mesmo stencil, tá? É o mesmo stencil, sim, é o mesmo stencil. É o mesmo stencil e aqui eu fiz uma parede em cima e aqui eu fiz o piso, tá? Aqui eu fiz o piso, mas fiz bem baixinho, é como se ele tivesse pulando e aqui tivesse um paredão de tijolinho à vista. E aqui lá em cima, o céu, tá? E aqui eu já fiz um chão aí. Acho que é isso, gente. Aqui tá brilhando porque tem um papel aqui, tá? E ali é uma marcação de um colorido que eu vou fazer aqui pro canal, tá? Não é nada de stencil marcado. Aqui nesse livro, tá? Deixa eu chegar lá na imagem. Também eu fiz com tijolinho, tá? Eu acho também essa imagem aqui, deixa eu tirar o zoom. Essa imagem também eu acho que ficou muito fofa com esse paredão de tijolinho. Esse tijolinho é um tijolinho descontraído, desconstruído, gente. Que ele é todo assim, meio quebradinho, não é aquele tijolinho certinho, tá? Ele é todo irregular, que deixa assim com uma aparência rústica muito bonita, tá? E no fundinho aqui eu fiz como se aqui fosse uma graminha, né? Onde tem as plantinhas aí, tá? Temos mais alguns aqui, mas estamos acabando. Tenho esse aqui, desse livro aqui, ó, que é esse aqui, tá? Eu também usei a esponja para fazer as borboletas. Aqui eu usei um menorzinho
para fazer só aqui o corpinho e depois usei para fazer as asas, tá? E esses outros eu já fiz direto, tá? Fica como realmente fosse uma pintura, não parece que é giz pastel seco, tá? Então, esses tipos de esponja tem vários formatos, não precisa ser esse formato. Só pelo material, ele ajuda bastante na hora de você aplicar o giz pastel seco nos livros de colorir usando o stencil, porque a textura desse material úmido com o giz pastel seco dá a impressão de ser algo pintado. E o último aqui, que também é um dos meus xodó, o fundo, que foi aonde eu tive a grande ideia de fazer o fundo com esse material. Não vi ninguém usando, tá? É que eu fico aqui tentando ver alguma coisa diferente para vocês, tá? E me ocorreu a ideia de repente, testar isso aqui como se fosse um carimbo usando úmido para fazer com o stencil, porque eu vi as meninas umedecendo essa esponja para depois espalhar a maquiagem no rosto. Eu falei, interessante, né? Quem sabe se eu usando esse material molhado em cima do stencil dá certo. Fiz o teste, funcionou e resolvi fazer aqui e achei magnífico. Esse foi o meu primeiro com aquele stencil ali, com aquele stencil, com aquela buchinha de maquiagem, tá? E esse desenho também era um desenho que eu queria muito colorir. E assim, na maioria deles, praticamente todos, eu usei o giz pastel. Eu tenho esse aqui, que é o básico. Tenho o fluorescente. Eu costumo usar mais o fluorescente do que esse, porque ele tem uma cor mais suave, né? E como vocês sabem, né? A maioria que já me conhece, que eu gosto de cores suaves. Então, eu uso mais esse da Dais. Eu tenho uma outra marca, mas ultimamente eu nem tenho usado. É muito difícil eu usar, eu uso mais o da Dais. Dizem que a qualidade dele mudou, a caixinha mudou, diz que ele tá mais fraco, não tá mais assim, com essa pigmentação toda, né? Tomara que eles voltem a fazer com a tonalidade mais escura. Bom, na verdade, eu esqueci de falar para vocês quem foi que me pediu para falar sobre stencil, gente. Hoje eu estava tão empolgada para contar para vocês sobre o stencil que eu esqueci de falar que foi o DJSWN, Huber do Nascimento, que me pediu que eu falasse sobre stencils, que mostrasse algumas técnicas, né, com stencil, e é isso, gente. Mas eu ainda não acabei, ainda tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês, que eu testei hoje, porque como eu já falei para vocês, eu gosto muito de fazer teste para ver o que eu posso fazer de diferente aqui para vocês. Deixa eu pegar um stencil aqui. Deixa eu escolher um stencil qualquer aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu uso, gente.
stencil pequeno. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou usar essas borboletas aqui. Eu usei esses daqui de letrinhas. Quando eu fiz o teste. Mas eu vou usar esse daqui agora. Vou estar usando esse daqui. E também não vou estar usando esse batedor, tá? Eu vou estar fazendo com outro pincel. Porque esses pincéis aqui, olha, da Condor, ele tem um pincel com a cerda bem dura. E dá pra gente também tá utilizando. É que eu vou usar, olha, pátina, cera, tá? Vou estar inventando aqui. Espero que dê certo. Nas letras deu certo, gente. E vou estar usando esse pincel aqui mesmo, tá? Para não usar um pincel grande. Então, vou estar vindo aqui, ó, passando aqui. Nem vou colocar num godê nem nada. Vou estar só passando aqui. Tá lambuzando, tirando aqui o excesso na própria bisnaga, tá? E, ó. Vou vir aqui, tá passando aqui, ó, em movimento circular, não sei se tá dando para vocês verem, né? Em movimento circular. E para limpar esse stencil, gente, com esse material, não é muito fácil, tá? Eu não vou enganar vocês, não, gente. Esse material aqui não é muito fácil de limpar. Mas o que eu utilizei para limpar o stencil e para limpar o pincel? O diluente Eco que eu tenho aqui, tá? Eu passei um paninho, quer dizer, eu passei um pedacinho de papel higiênico para tirar esse excesso. Depois eu vim com o pincel já lavado, sujo naquele material, passei novamente, pode ser um papel toalha ou papel higiênico, e sai tudo, tá? A não ser que você deixe lá durante muitas horas, aí você vai ter que deixar de molho, tá? Deixa eu tampar aqui meu material. E existe vários, tem rose gold, tem prata, tem cobre, tem dourado mais esbranquiçado, dourado mais escuro, tem azul, tem outras cores, tá? Os coloridos, ele não tem brilho, tá? Olha. Para quem gosta de brilho, tá? Eu achei genial a ideia, porque eu tenho a pátina e tenho um stencil, você pode estar fazendo o que você quiser, flores, uma parede com um desenho lá diferente, e vai ficar esse efeito. Vocês viram? Eu usei apenas um pincel. Como não é um produto molhado, que é para você bater, igual você usa com batedor, o pincel funciona bem, tá? Mas é bom um pincel assim, de cerda dura, porque esse pincel é um pincel de cerda dura, tá? Não pode ser um pincel de cerda macia, porque não vai pegar direito aqui o produto, tá? Então, se eu quisesse fazer todas essas borboletas douradas numa folha, eu vou, de repente, fazer alguma coisa aí para vocês, tá? Tá fazendo aí no canal, tá bom? Ó. E do outro lado, isso aqui é uma folha de rascunho, tá? Ó, a borboleta tá aqui, ó.
não passa nada pro outro lado, tá? A que pátina ela tem uma certa oleosidade, mas você não vai estar passando muita quantidade, então não vai vazar pro outro lado, tá? E fica lindo. Eu até pensei em adquirir outras cores que tem, como o azul, deve ter vermelho, amarelo, eu sei que azul tem, e prata, né? Pensei até em... Porque é super prático usar isso aqui, gente. E para limpar é só usar o solvente ou diluente eco para limpar, tá? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, essa é a técnica de hoje que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Usando esse produto aqui, tá? Gente, obrigado por ter estado comigo até agora. Fiquem com Deus. Beijinhos para todos e bye bye.